Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso ano bíblico hoje, o livro de Esté, capítulo 5 ao capítulo 7. Esté convida ao rei e Amã para um banquete. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: "Que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará." Respondeu Esté: "Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei." Então disse o rei: "Fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esté deseja." Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté no banquete do vinho: "Qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino." Então respondeu Esté e disse: "Minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede." Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa. E mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: "A própria rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei." Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: "Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete." A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Capítulo 6. Amã forçado a honrar Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: "Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso?" "Nada lhe foi conferido", responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: "Quem está no pátio?" Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: "Amã está no pátio." Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse: "Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar?" Então Amã disse consigo mesmo: "De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo?" E respondeu ao rei: "Quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem:
Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres sua mulher lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esté preparara. Capítulo 7. Esté denuncia a Amã que é enforcado. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esté: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esté: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse a Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Que história, hein? Amanhã continuaremos a linda história de Esté. Um ótimo dia para você, que Deus o abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.